E agora, irmãos, é o momento onde nós iremos refletir na palavra de Deus. Então, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Esse é o texto da nossa reflexão, esse é o texto do nosso estudo, nessa noite. Salmo de número 122. Nós estamos, como vocês sabem, aqueles que já estão nos acompanhando, nós estamos fazendo a exposição dos Salmos de Romagens, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E aí já vimos a exposição através do reverendo Diocério, no domingo, do Salmo 120, e também vimos a exposição do Salmo 121. E aí, seguindo essa sequência, hoje nós iremos refletir nesse Salmo de número 122, certo? Então, vamos fazer a leitura do Salmo de número 122. Diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Graças a Deus, irmãos, pela leitura da sua palavra. Nós iremos, irmãos, orar mais uma vez. A oração nunca é demais, nós necessitamos orar ao Senhor. E a palavra do Senhor, irmãos, é uma palavra santa. Uma palavra, é um meio de graça até que Deus nos concedeu. Nós não merecemos as orientações do Senhor. Mas Ele resolveu, pela sua graça, nos deixar a sua palavra escrita, para que através dela nós pudéssemos ser direcionados à vontade santa dele. Isso é um privilégio que nós temos. E essa palavra, irmãos, é uma palavra santa, é a palavra de Deus. E como pecadores que nós somos, nós precisamos todas as vezes que nos aproximarmos dela, orarmos ao Senhor. Nossa mente é uma mente limitada, nossa mente é corrompida pelo pecado. A nossa visão é uma visão também distorcida pelo pecado. Se formos ler a palavra de Deus, se formos analisar a palavra de Deus com as nossas lentes corrompidas, jamais iremos compreender de acordo com a vontade santa de Deus. Por isso, todas as vezes que lermos a palavra, devemos pedir a orientação do Senhor. Pedir a orientação do seu Santo Espírito, para que assim nós possamos ouvir de fato a voz de Deus. Então, que possamos fazer isso todas as vezes. Possamos orar ao Senhor, pedir a sua orientação para que venhamos compreender a sua palavra. É uma grande responsabilidade, todas as vezes também que abrimos a palavra do Senhor para falarmos a respeito dela a vidas. É uma grande responsabilidade que nós temos, porque as vidas só serão de fato edificadas quando o texto é exposto de forma fiel. E isso não é fácil. Só com a ajuda de Deus é que nós conseguimos. Por isso, humildemente, nós iremos nos colocar diante da presença de Deus para pedir a sua orientação. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos aproximamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai. E Te agradecemos pela Tua palavra, que foi aberta, que foi lida nessa hora. Rogamos, ó Deus, a Ti a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos assim compreender a Tua palavra. E que o próprio Espírito do Senhor, ó Deus, possa não somente nos iluminar, mas que Ele mesmo aplique as verdades da Tua palavra ao nosso coração. Para que assim, ó Deus, sejamos edificados. Para que assim o Teu nome seja glorificado. É humildemente, ó Deus, que nós nos colocamos diante de Ti. Com gratidão pela Tua palavra. E também pedindo a Tua ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. E com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Graças a Deus pela leitura e por esse momento tão importante, irmãos, em nossas vidas, onde temos a Santa Palavra de Deus diante de nós. Como já falei, nós estamos estudando
os salmos de romagem. Como já falei, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Né? Os cânticos de romagem, os salmos de romagem, como nós já vimos também através da explicação do nosso pastor Diocélio, não é? São cânticos que eram entoados pelo povo de Deus enquanto eles subiam para Jerusalém. Nós já vimos que o Saltério ele é dividido em 5 livros. E aqui esse salmo, irmãos, ele está exatamente no 5º livro. No 5º livro do Saltério. Se formos seguir a teoria de Palmer Robertson, não é, a respeito do Saltério, a teoria nova até, ele vai entender que os salmos, não é, eles não estão organizados dessa forma por acaso. Ele vai mostrar que os salmos ele é uma recontagem, né, uma contagem de forma poética de toda a trajetória de Israel em rumo à cidade santa, em rumo à cidade celestial, rumo à adoração de Deus. Então ele vai mostrar que cada livro desse vai recontar de forma poética um momento do povo de Deus na sua peregrinação. Então aqui o 5º livro é um livro que vai tratar da consumação, né, onde o povo de Deus já está se aproximando, né, ao trono da graça, já está se aproximando à cidade santa, né, já está se aproximando ao momento de adoração. Por isso o Salmo 150 nós vamos ver, né, aleluia, o convite a entrar nos portais de Deus com adoração. Então, maravilhoso, né, essas questões do livro do Salmo. Então, como falei, eram cânticos que eram entoados pelo povo de Deus enquanto eles seguiam para o templo em Jerusalém. E não é diferente, então, com o Salmo 122, né, um salmo que foi escrito por Davi. A título, irmãos, de introdução, eu queria meditar com vocês, né, nesse momento, a respeito de 2 palavras. 2 palavras que são parecidas até no seu significado, mas, apesar de serem parecidas, elas são diferentes. As palavras que eu quero tratar, né, de forma bem rápida aqui, é a palavra decapitação, que é uma palavra que todos nós conhecemos, e a palavra decorporação. Né? Veja, a decapitação, como eu falei, nós conhecemos, é o afastamento da cabeça do corpo. Não é? É o afastar da cabeça do corpo. No entanto, decorporação é o contrário, né? É o afastar do corpo da cabeça, né? A cabeça permanece e o corpo se afastando da cabeça. É decorporação. Essa palavra ela foi criada por um teólogo chamado Kevin DeYoung. Por que ele criou então essa palavra? Ele criou, irmão, essa palavra, ele usou essa palavra para descrever crentes professos que alegam pertencer, não é, à cabeça, que alegam pertencer a Cristo, mas, no entanto, né, no mesmo tempo, eles rejeitam e negligenciam a igreja. Como pode um negócio desse? Né? Ele usa essa palavra para descrever justamente essas pessoas que dizem, né, que alegam pertencer à igreja, pertencer a Cristo, pertencer ao cabeça que é Cristo, mas não fazem caso nenhum, né, rejeitam e negligenciam a igreja. Ele diz que essas pessoas alegam ser seguidores de Cristo, mas não veem necessidade alguma da igreja. Não veem necessidade alguma de procurar a igreja. Não veem necessidade alguma de cultivar a igreja. E não veem necessidade alguma de manter algum envolvimento com a igreja. Existe um movimento, não é, hoje em crescente, em efervescência nos nossos dias, chamado movimento dos desigrejados. Eles pensam dessa mesma forma. Né? Eles alegam que a igreja não é necessária. Eles alegam que a igreja não tem importância nenhuma para o povo de Deus. Parece bonito, né? Parece até bonito os argumentos que eles usam. No entanto, irmãos, o problema ou a solução é, que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, não é esse o ensinamento que nós encontramos. E de forma específica, quando nós olhamos para esse Salmo 122, não é isso que nós encontramos. Não é essa a verdade que nós encontramos. Pelo contrário, irmãos, o que encontramos nesse salmo, que foi escrito por Davi, é uma expressão de amor. É uma expressão de amor pela igreja do Senhor. Pelo lugar de ajuntamento, pelo ajuntamento solene do povo de Deus. É isso que nós encontramos. É um amor sincero do salmista. É uma estima pelo lugar de adoração. É uma estima pelo lugar de adoração. É uma admiração pelo lugar de adoração.
É um desejo do salmista por esse lugar de adoração. É um cuidado do salmista por esse lugar de adoração. Perceba que não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Não é isso que nós encontramos nesse texto. Perceba, não precisamos fazer uma exegese muito acurada para poder entender isso. Para poder entender como o salmista enxerga a igreja do Senhor. A importância que ele dá à igreja do Senhor. Veja como o salmista ele entende a importância da igreja de Deus. Por isso, irmãos, esse salmo, de forma muito clara, ele nos fala da importância da igreja de Deus para a manutenção da vida cristã. A igreja é importante para a manutenção da vida cristã. E a pergunta, então, que eu queria fazer, o que eu quero fazer nessa noite, para nortear o nosso estudo, a nossa meditação nesse Salmo 122 é: por que a igreja de Deus, por que a igreja ela é tão importante para a manutenção da vida cristã? Esse Salmo ele vai nos dar 3 respostas a essa pergunta. E a primeira resposta que esse Salmo nos dá, por que a igreja é tão importante para a manutenção da vida cristã? A primeira resposta que esse Salmo nos dá é porque ela foi estabelecida pelo próprio Deus. A igreja é importante para a manutenção da nossa vida, da vida cristã, porque a igreja ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Perceba, irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos entender, ao lermos as Escrituras, entendemos que foi o propósito de Deus a reservar esse lugar de adoração. Não, esse sentimento aqui não foi criado por Davi. O lugar de adoração não foi criado por Davi. Deus já havia falado há muito tempo, lá atrás, antes do povo entrar na terra, Deus já havia falado por intermédio de Moisés, que ele mesmo iria separar um lugar de adoração quando ele chegasse na terra. Deus mesmo, ele deu esse privilégio ao povo. Ele mesmo deu o privilégio de habitar no meio do povo. Ele disse que iria dar esse privilégio ao povo. Ele iria separar um lugar para a adoração do seu nome. Foi o próprio Deus que instituiu a igreja. Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 7, nós vamos encontrar o Senhor falando através de Moisés ao povo. Veja o que o texto diz em Deuteronômio capítulo 12, versículos de 1 a 7. Diz assim: são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes de todos os dias que viverdes sobre a terra. Deus vai dizer: destruireis, através de Moisés, ele diz ao povo: destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, e despedaçareis as suas colunas, e os seus postes ídolos queimareis. E despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Veja, o povo ainda não entrou na terra, mas Deus está dando as instruções ao povo para que quando eles chegassem na terra, eles viessem a proceder dessa maneira. Veja o que Deus diz no verso 4 de Deuteronômio capítulo 12. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Veja, vocês têm que destruir os lugares de adoração falsa que estão ali ao redor. Mas não será assim, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Pelo contrário, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Veja, o próprio Senhor que escolheu, ele disse: eu vou escolher um lugar para a adoração do meu santo nome. Versículo 6 ele diz: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Neste lugar era que o povo deveria trazer tudo isso. Versículo 7, o Senhor diz assim: lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis. E vos alegrareis em tudo o que fizerdes,
Ou seja, o povo iria ter alegria naquele lugar que Deus escolheu para a adoração do seu santo nome. Vós e as vossas casas, no que vos estiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Perceba, foi o próprio Deus que estabeleceu isso. E Davi, irmãos, aqui, ele entende esse propósito de Deus. Ele entende esse propósito que Deus havia estabelecido lá atrás. Por isso, Davi, ele vê lá, não é, a Arca da Aliança debaixo de uma tenda e ele diz ao Senhor que ele mesmo quer construir o templo. Ele sabe que a Arca do Senhor representava a presença de Deus e estava debaixo de uma tenda. Ele queria construir o templo, mas o Senhor não permitiu. Ele disse que só o seu filho, mais à frente, iria construir. Mas veja, Davi se alegra. Davi se alegra porque o propósito de Deus estava se cumprindo. O lugar de adoração estava ali. Ele se alegra. Por isso, o verso 1, irmão, do nosso salmo, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perceba, a alegria do salmista está pelo fato do propósito de Deus estar se cumprindo naquele lugar. Ele tem um lugar de adoração. Davi entende o propósito de Deus. Davi entende que foi Deus que estabeleceu aquele lugar para adoração. Mas veja que a alegria do salmista aqui é dupla. Ele se alegra por isso, mas veja o outro aspecto também que ele se alegra. Ele se alegra pelo fato de outras pessoas também entenderem o propósito de Deus. Ele se alegra porque pessoas o convidaram para ir à casa do Senhor. Que coisa espetacular! Ele não somente se alegra em ir, mas ele se alegra porque outras pessoas entendiam a importância da casa de Deus. Ele se alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, não tem alegria maior para um pastor do que ver o povo da sua igreja motivados a ir à casa de Deus. Não tem alegria maior. Por isso o salmista Davi, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O versículo 2, ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Que é interessante, irmãos. João Calvino, ele comentando sobre esse texto, ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer que nós não podemos esquecer um ponto importante. Nós não podemos esquecer que o povo de Israel foi um povo peregrino. Eles peregrinaram pelo deserto durante 40 anos. E nesses 40 anos havia ali, irmãos, a tenda da congregação que Deus havia estabelecido, o lugar de adoração ali no deserto. Havia a tenda da congregação, mas um detalhe irmãos, que nessa peregrinação havia uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E o povo, e quando essa coluna parava, o povo também tinha que parar. Mas quando essa coluna andava, o povo tinha que andar também. Eles eram direcionados por essa coluna, direcionados pelo Senhor. Ou seja, veja, a tenda da congregação era algo monstruoso. O povo de Israel já era muita gente. E o interessante é que eles paravam no lugar, a coluna parava, de nuvem parava. Eles construíam, eles edificavam ali a tenda, eles armavam a tenda, todo o trabalho. Mas se no outro dia a nuvem andasse, eles tinham que desmontar tudo, desmontar todo o acampamento e deveriam caminhar. E assim foi a trajetória do povo de Deus pelo deserto. Eles desmontavam a tenda, eles montavam a tenda da congregação, desmontavam e também montavam. Mas agora, irmãos, agora o povo tinha um lugar fixo para adoração. Deus havia cumprido o seu propósito. Agora eles não eram mais peregrinos, eles não tinham que desmontar tendas nem armar tendas. Agora o lugar de adoração estava ali fixado. Por isso o salmista ele diz agora, pararam os nossos pés. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Agora nós temos um lugar fixo. Agora nós não somos mais peregrinos, o Senhor já nos deu a terra, nós temos o lugar de adoração, o Senhor estabeleceu esse lugar. Então perceba, irmãos, a alegria, a igreja, ela é importante para o povo de Deus. Ela é importante porque foi o próprio Deus que a estabeleceu. Foi o próprio Deus que afirmou esse lugar de adoração, de ajuntamento solene para o povo de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, a igreja é importante para a manutenção da vida cristã, não somente porque foi Deus que a estabeleceu, mas a igreja é importante porque a sua finalidade, o seu propósito, o seu funcionamento também foram estabelecidos por Deus. Veja, Deus não somente estabeleceu a igreja, o lugar de adoração, mas o seu funcionamento também foi estabelecido por Deus.
Foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Foi o próprio Deus quem determinou como deve ser o funcionamento da igreja. Que interessante, meus irmãos. Veja aqui no verso 3, o salmista ele vai se admirar por essa cidade santa, essa cidade que Deus escolheu para a sua adoração. Ele vai se admirar com a arquitetura dessa cidade. Veja, a Jerusalém, a antiga Jebus, não é, que é conquistada por Davi, e agora ela se torna a capital, não é, do reino do povo de Deus. E Davi, o salmista, aqui ele se admira com essa arquitetura bela, não é, de Jerusalém. Ele diz, Jerusalém que está construída como cidade compacta. A admiração do salmista pela bela arquitetura dessa cidade. Veja, era nessa cidade, irmãos, compacta, que as 12 tribos de Israel, elas subiam para adorar ao Senhor. Era nessa cidade compacta que ali todas as 12 tribos se transformavam em uma só, em um só povo para a adoração do povo de Deus. Era nessa cidade que o povo se tornava um. As 12 tribos subiam para adorar e ali era um só povo, uma só fé, uma só adoração. Por isso Deus disse, destrua todos os altares ao redor. O lugar da adoração é esse, foi o lugar que eu estabeleci. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. As 12 tribos subiam. Versículo 4 vai nos dizer, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Veja, isso foi uma determinação de Deus. Eles não iam a Jerusalém, pelo menos 3 vezes o povo de Israel, eles deveriam subir a Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, nas maiores festas de Israel. Ou pelo menos uma vez ao ano, o povo de Israel deveria subir. Então, ele diz aqui, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém. Deus havia ordenado, era uma ordem do Senhor, o povo deveria ir para esse lugar de adoração. Convinha a Israel. Mas agora, irmãos, depois que o salmista mostra isso, ele vai mostrar, veja, a preposição para, ele vai mostrar o motivo, ele vai mostrar por que o povo deveria ir para lá. Qual era a finalidade? Por que Deus queria que todas as 12 tribos de Israel subissem para Jerusalém? Para quê? Por quê? Qual era a função? Qual era a finalidade? O salmista vai dizer, primeiro, para renderem graças ao nome do Senhor. As tribos subiam, irmãos, ali para Jerusalém, não era para outra coisa. Era para renderem graças ao nome do Senhor. Veja, é naquele lugar de adoração, é na igreja, irmãos, que nós rendemos graças ao Senhor. É na igreja que nós lembramos de tudo aquilo que Deus fez por nós. É nesse lugar de ajuntamento solene que o povo lembrava de tudo isso. Se você for abrir o Salmo de número 136, você vai perceber toda a contagem da história de Israel, porque o Salmo vai dizer, o estribilho do Salmo é porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Tudo que o Senhor fez, Deus tirou o povo do Egito, da casa da servidão, e agora Deus lhes deu uma terra. Por quê? Porque as suas misericórdias duram para sempre. O povo chegou na terra, foi pelo braço do Senhor, não foi pelo braço deles. Eles estavam no deserto, eles estavam perdidos, no deserto não tinha água, no deserto não tinha nada. Mas foi o Senhor quem os sustentou. E agora eles chegaram na cidade santa, eles deveriam lembrar tudo aquilo que Deus fez por eles. Por isso que Deus estabeleceu aquele lugar. Foi para que o povo, as tribos subissem para renderem graças ao Senhor. A igreja é um lugar de render graças ao Senhor. É um lugar onde nós fazemos uma reflexão da nossa vida e entendemos tudo aquilo que Deus fez por nós. Essa é uma finalidade, uma função estabelecida por Deus na igreja. Mas ele diz aqui um outro motivo. Não somente para renderem graças ao Senhor que as tribos subiam. No versículo 5 ele diz, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Veja, era naquele lugar, irmãos, onde existiam os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, era ali que existia o rei, era ali que existiam os sacerdotes, era ali, naquele lugar de adoração, que o povo recebia instruções, irmãos, para as suas vidas. Era ali que existiam os tronos de justiça. Era ali que o povo era direcionado.
Era ali que o povo era conduzido de acordo com a lei do Senhor. Ali estava um rei, um homem segundo o coração de Deus. Era ali que estavam os sacerdotes, homens conhecedores da lei de Deus. Homens que dirigiam o seu povo, que conduziam o seu povo de acordo com a vontade de Deus. Era para isso, irmãos, que o povo, que as tribos iam. Era para serem conduzidas, era para serem alimentadas, era para serem direcionadas pela lei do Senhor. Que coisa interessante. É para isso, irmãos, que a igreja ela existe. Foi para isso que Deus fundou a igreja. Foi para que nós viéssemos render graças ao Senhor. Foi para que nós viéssemos a sermos conduzidos pela sua palavra, pela sua justiça. Como a igreja, irmãos, é importante, então, para as nossas vidas. Mas existe aqui também uma terceira razão pela qual a igreja é tão importante para a condução, para a manutenção da vida cristã. Veja, não somente ela é importante porque Deus a estabeleceu. Ela não somente é importante porque o seu funcionamento foi Deus também que estabeleceu. Mas a igreja, irmãos, ela é importante porque é através dela que nós desfrutamos dos meios de graça. É através da igreja. É através da igreja que nós desfrutamos dos meios de graça. É através dela. Os meios de graça, irmãos, eles são recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, os benefícios da sua morte e os benefícios da sua ressurreição. É através da igreja que nós desfrutamos desses meios de graça. Veja, o que são os meios de graça? É importante nós entendermos que existem os meios de graça privados, que são aqueles que nós desfrutamos, podemos desfrutá-los de forma individual, mas existem, irmãos, os meios de graça público, que nós só desfrutamos através do ajuntamento solene, através da comunhão do povo. Veja, os meios de graça, um deles, reunir-se para adoração, é um privilégio que Deus deu. Veja, todas as tribos, elas subiam para um só lugar. Ali era a reunião do povo de Deus. Isso é um meio de graça que Deus concedeu à sua igreja. O reunir-se para adoração é um meio de graça público. Mas não somente isso, as ordenanças do Evangelho também são meios de graça público. O batismo, a Santa Ceia, são meios de graça que somente a igreja reunida pode ser executada. Veja, você não consegue se batizar sozinho, você não pode fazer isso, tem que ter um ministro ordenado. A Santa Ceia também. É a igreja reunida, é na igreja, na comunhão dos santos que nós desfrutamos desses meios de graça. Mas não somente isso, irmãos. A comunhão entre os irmãos, a oração que nós fazemos conjuntamente, isso também é um meio de graça que Deus concedeu a cada um de nós. Que concedeu à igreja. Isso foi a vontade de Deus. A oração coletiva, a oração de uns para com os outros. Isso são meios de graça que nós desfrutamos ao participarmos do ajuntamento solene. Que coisa maravilhosa. Foi por essa razão, irmãos. Por esse momento tão importante. Davi, ele compreendia esse momento. Ele entendia isso. Foi por essa razão que Davi ele pede paz. Ele quer o bem dessa cidade, desse lugar. Perceba que ele usa a palavra, ele repete essa palavra nesses versículos, ele repete 3 vezes a palavra paz. Por isso que ele quer o bem dessa cidade. Por isso que ele quer o bem desse lugar de adoração, porque era ali que se desfrutava da comunhão desses meios de graça. Veja, ele diz, orai pela paz de Jerusalém. Ele quer bem a essa cidade. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Ele quer o bem porque ele sabe que é desse lugar que nós desfrutamos dos meios de graça públicos. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Uma coisa importante, irmãos, aqui, veja, reine paz dentro dos teus muros. Uma das estratégias, irmãos, de Satanás, nós não podemos esquecer disso. Uma das estratégias de Satanás no meio da igreja é a contenda, é a divisão. É uma das maiores estratégias de Satanás. Quando há divisão, quando há contenda, quando há desunião no meio da igreja. Por isso, o salmista, ele pede oração, ele ore pela paz de Jerusalém e reine paz dentro dos teus muros.
A vontade de Deus, Deus estabeleceu a sua igreja, não foi para que ela se morda entre si. Veja o Salmo 133, quão amável, quão suave é que os irmãos vivem em união. Foi para isso que Deus fundou a igreja. Por isso o salmista diz, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz. Davi entendia que era através da igreja que ele desfrutava desse meio de graça. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que coisa maravilhosa. Como, irmãos, a igreja é importante para as nossas vidas. Quando lemos esse salmo, logo, irmãos, nós percebemos como a igreja ela é importante para as nossas vidas. Num certo sentido, irmãos, os reformadores, ao fazermos essa reflexão sobre a igreja, ao entendermos aquilo que Davi entendia a respeito da igreja, num certo sentido, todos os reformadores, eles tinham toda a razão quando eles viam a igreja como mãe do povo de Deus. Os reformadores, eles viam a igreja como mãe do povo de Deus. E quando fazemos uma reflexão a respeito disso, logo, irmãos, nós chegamos a uma conclusão que é verdade. Como a igreja é importante para as nossas vidas. Ou foi e continua sendo. Por quê, irmãos? Porque foi a igreja que nos acolheu no início da nossa caminhada. Você lembra muito bem disso. Foi a igreja quem nos acolheu no início da nossa caminhada. Quando nós chegamos ali, a novos convertidos, foi a igreja que cuidou de nós. Foi a igreja que nos deu leite, não é? Para que nós fôssemos crescendo. Foi assim que Paulo falou à igreja dos Coríntios. Foi a igreja quem nos acolheu no início da nossa caminhada. Foi ela quem cuidou, é ela que arrebanha o povo de Deus. Deus fundou a igreja para que ela arrebanhasse o seu povo. A igreja cuidou de nós. Foi na igreja, irmãos, que nós fomos alimentados pela palavra dia após dia, desde a nossa conversão. Perceba como a igreja é importante para as nossas vidas. Foi na igreja, irmãos, que nós crescemos espiritualmente. Muitos cresceram também fisicamente, nasceram na igreja e cresceram fisicamente. Mas, acima de tudo, foi na igreja que nós crescemos espiritualmente. Foi na igreja, irmãos, também que nós encontramos os homens, a nossa esposa. Foi na igreja que as mulheres encontraram os seus esposos. Veja que maravilha a igreja é, para que bênção a igreja é para as nossas vidas. Foi na igreja que nós encontramos os nossos cônjuges, ou pelo menos assim deveria ser. Assim deveria ser. Porque a palavra de Deus nos instrui a isso, que nós devemos casar com pessoas que fazem parte da mesma aliança. Foi na igreja que nós encontramos os nossos cônjuges. Foi na igreja que nós casamos sob a bênção de Deus. Quando falo de igreja, irmãos, não falo de quatro paredes. Eu falo do ajuntamento do povo de Deus, da comunhão do povo de Deus. Perceba, a igreja cuida dos nossos filhos. Ela instrui os nossos filhos, ela ensina, é na igreja que nós educamos os nossos filhos, ensinamos eles a adorar ao Senhor. É a igreja que motiva os nossos filhos a caminharem no caminho da justiça. É a igreja que cuida dos nossos filhos através daqueles que Deus capacita para isso. A pergunta que eu faço, irmãos, será, diante dessa importância da igreja para nós, será que nós temos amado a nossa igreja? Será que nós temos amado a nossa igreja? Perceba que o salmista ele amava esse lugar de adoração. Esse lugar que Deus estabeleceu para a adoração do seu nome. Será que nós temos amado a nossa igreja? Será que nós temos amado o ajuntamento solene? Será que nós temos cuidado da nossa igreja? Perceba que Davi ele queria o bem daquela cidade. Ele cuidou daquela cidade, ele ajeitou aquela cidade. Será que nós temos cuidado da nossa igreja? Nesse sentido, irmãos, de que forma nós temos tratado a nossa mãe? De que forma nós temos tratado a igreja?
Uma pergunta também que ao lermos esse texto vem à nossa mente. De que forma nós temos tratado essa que cuida de nós, que cuidou de nós desde o início da nossa caminhada? De que forma nós temos tratado dela? Será, irmãos, que nós temos tido alegria em estar no meio da igreja? Será que nós temos tido alegria em estar no meio do povo de Deus? Mesmo com as suas imperfeições? Será que nós temos tido alegria? O salmista ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que nós temos tido essa alegria? Irmãos, a beleza da igreja, ela não está na sua arquitetura. Como falei, a igreja não são as quatro paredes. A beleza da igreja, irmãos, ela está na presença gloriosa de Deus no seu meio. É nisso que está a beleza da igreja. Cristo, ele passeia no meio da igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele se importa com a sua igreja. Ele vê a sua igreja. Como nós temos visto a igreja, irmãos? Por isso, que nenhum problema, irmãos, que nenhuma fadiga do dia a dia possa tirar, irmãos, de nós o prazer de ir à casa de Deus. Foi Deus, irmãos, quem nos deu o emprego, nos deu o pão de cada dia. E nenhuma fadiga do dia pode tirar de nós o prazer de ir à casa de Deus. Nenhum problema pode tirar de nós o desejo de ir à casa de Deus. É na casa de Deus, irmãos, que os nossos problemas são resolvidos por meio da palavra. É na casa de Deus que Deus levanta homens capacitados para instruírem o seu povo na palavra. É lá que existe o juízo. É lá que está o rei para nos instruir. Que nada possa tirar, irmãos, de nós essa alegria de ir à casa de Deus. Que possamos, irmãos, educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a irem à casa de Deus, motivar os nossos filhos a irem à casa de Deus. Que os nossos filhos possam nos ver no dia do Senhor, nos arrumando para chegar na hora certa na casa de Deus. É assim, irmãos, que eles serão instruídos, é assim que eles crescerão amando também o Senhor. Que venhamos, irmãos, a ir para a igreja também com a motivação correta. Que nós não procuremos ir à igreja e querer adequar o seu funcionamento de acordo com aquilo que nós entendemos que seja. Nossa mente, irmãos, é uma mente caída. Nosso coração é enganoso. Deus já estabeleceu o funcionamento da sua igreja. Nós devemos ir à igreja, amá-la e frequentá-la e aceitá-la de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Deus já estabeleceu o funcionamento da sua igreja. Não adianta nós queremos mudar o funcionamento da sua igreja. Mas, irmãos, que venhamos também desfrutar a cada dia dos meios de graça que Deus nos proporciona através do ajuntamento solene. Nós não venhamos perder nenhum desses momentos. No Nordeste, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas, quando chegavam no momento da ceia do Senhor, ao invés da igreja estar cheia para participar desse momento, a igreja parecia estar vazia. Muitas vezes eu via a igreja vazia. E as pessoas ficavam com medo daquela palavra do apóstolo Paulo que dizia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É verdade, temos que nos examinar antes de participarmos da mesa do Senhor, desse sacramento, dessa ordem do Senhor. Mas parece, irmãos, que quando nós abrimos mão de participar desse sacramento por pecados que nós cometemos, parece que nós dizemos que o nosso pecado é mais importante. Parece que nós não temos coragem de dizer, de abandonar os nossos pecados para participar da mesa do Senhor. Nós podemos participar da mesa do Senhor, mesmo pecadores como somos, a partir do momento em que nós reconhecemos os nossos pecados. É uma bênção que nós não venhamos a perder esses momentos. É bem verdade, irmãos, também que a igreja não salva. Alguém pode argumentar, mas a igreja não salva. É verdade, a igreja não salva. Mas, como disse, irmãos, um teólogo saudoso, Charles Spurgeon, ele disse: todos que Deus vem buscar no grande dia serão encontrados no contexto do corpo de Cristo. É bem verdade que a igreja não salva, mas todos aqueles que Deus vem buscar no grande dia
eles serão encontrados no contexto do corpo de Cristo. Irmãos, veja, o salmista, ele se alegra. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas existe, irmãos, uma alegria ainda maior que nos espera. Nossa maior alegria, irmãos, será quando Cristo raiar nas nuvens e nos fizer o sublime convite. Veja, Davi se alegra pelo convite que lhe foi feito pelo povo de Israel. Mas a alegria maior está quando Cristo raiar nas nuvens e nos fizer aquele sublime convite, dizendo, vinde, benditos de meu Pai, para o uso eterno. Essa será a nossa maior alegria. Essa será a maior alegria quando Cristo raiar nas nuvens e disser a cada um de nós, disser à sua igreja, vamos à casa do Senhor. Essa será a maior alegria. Lá, irmãos, na casa do Senhor. Lá na casa do Senhor não haverá mais canto. Lá não haverá mais luto. Lá não haverá mais dor. E nós estaremos na casa do Senhor não pelos nossos méritos, mas porque Cristo ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E ele ressuscitou para a nossa justificação. É por isso que nós iremos habitar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que esse salmo, irmãos, possa encher os nossos corações de alegria pela igreja do Senhor. Que esse salmo possa nos motivar a enxergarmos a igreja da maneira correta, com a visão de Deus. Como a igreja é importante para as nossas vidas. Que nós não possamos ser como esses que pensam o pensamento dos desigrejados. Que entendem, que pensam, que adoram a Cristo, que amam a Cristo cabeça, mas não fazem caso do corpo, que é a igreja. O verdadeiro cristão, ele ama a cabeça que é Cristo, mas ele também ama o corpo, que é a igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.